E aí, pessoal, tudo tranquilo? Essa aqui vai ser a continuação da aula anterior, onde nós fizemos a construção de uma casa usando dois pontos de fuga. Nós vamos dar continuidade a esse desenvolvimento e a gente vai também fazer o cenário. Lembrando que, se você tem alguma dificuldade nessa questão de fazer projeções usando os pontos de fuga, eu aconselho que você olhe primeiro uma outra aula que eu já publiquei no canal com um passo a passo de como você pode iniciar a perspectiva, para então você nos acompanhar nessa aula aqui, beleza? Então, vamos lá. Pois bem, então, aquele velho lembrete, né? Curtir, se inscrever, etc, etc. Você já sabe muito bem. Então, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Relacionado ao modelo que nós fizemos na aula passada, que no caso foi esse aqui, teve um detalhe que eu mostrei no final da aula e realmente eu não gostei muito do resultado final em comparação com esse, né? É que nesse modelo a casa ela tá mais larga, né? Não é tão alta. Quer dizer, não dá essa impressão de que é tão alto, né? Então ficou mais condizente com uma casa realmente, né? Já o modelo que eu fiz aqui, ele ficou muito estreitinho. Acho que não ficou legal isso aqui. E como é uma coisa fácil de ser modificada, de ser alterada, então eu vou fazer as alterações necessárias agora. Para começar essa alteração, eu vou pegar essa face e vou esticar ela um pouquinho mais para a parte de trás, né? Vou puxar um pouco mais para trás essa parte aqui, ó. A linha que está na vertical, que representa a limitação aqui da parede, né? Eu vou remover. Então, dessa vez, vai ficar bem mais interessante, né? Essa largura, essa profundidade, né? Da casa. E aqui a gente vai precisar fazer aquele processo novamente de achar o centro para poder levar para trás, etc, etc, que eu já expliquei na última aula. Então eu vou só fazer aqui, tá bom? Não vou ficar explicando os detalhes porque já foi explicado na aula anterior. Vou colocar numa outra camada para que eu não precise ficar depois apagando essas linhas de essas projeções, né? Essas referências. Então, essa linha que eu estou fazendo agora é o que realmente importa. E essa linha aqui. As outras podem ser retiradas já, não precisa mais, né? Vou tirar também a linha anterior do telhado, né? E aí na parte de trás fica só a dúvida, né? Se a inclinação e o local seria realmente esse aqui. Então, para ter certeza disso, eu vou fazer o seguinte, rapidinho, né? Vou pegar aqui o meio, coloquei numa outra camada, tá? Isso aqui. Peguei o meio, transfiro para trás, pego o vértice da frente, transfiro para o meio. E então eu vou subir. Pronto, então eu já descobri que a inclinação realmente não é essa que está colocada aqui, ó. Não é essa a inclinação correta. Então eu vou modificar isso aqui.
Bem aqui é aquela questão, uma oportunidade boa para falar uma questão que eu tinha mencionado. É demorado o processo, pessoal, só quando tu está começando, viu? Uma vez que tu entendeu o sistema de como estender essas linhas, uma vez compreendido isso aí, tu não perde todo aquele tempo, né? Então o que eu fiz ali numa hora de aula era uma coisa que era para me fazer em 10 minutos, talvez menos, entende? Ali, como eu estava explicando, passo a passo, né? Tinha que fazer devagar realmente para que você pudesse acompanhar o sistema. Então ficou um vídeo longo, mas uma vez entendido, você pode fazer com muito mais velocidade. Agora eu vou colocar essa janela um pouco mais pro lado, né? Então deixa eu ver se está tudo nas camadas certas aqui. Então eu vou usar uma camada diferente para transferir essa medida. Acredito que vai ficar muito mais interessante essa janela um pouco mais afastada. Vamos ver se ficou legal a forma, né, a distância. Acho que ficou distante demais. Mas isso daí a gente vai. Eu não vou mais esquentar a cabeça agora com isso, tá? Deixa assim, vamos para a próxima parte. Depois eu faço a alteração se necessário. Bem, a próxima parte está relacionada ao telhado, né? E aqui a gente precisa lembrar de um detalhe importante, né? Os telhados, eles não são colocados nas extremidades onde fica as paredes, certo? Então, imagina a seguinte situação. Vou fazer aqui uma casinha rapidinho para poder ilustrar o que eu quero lhe dizer. Nós temos uma casinha vista aqui de frente. Vou colocar uma régua para ficar melhor a explicação. Então, eu tenho um telhado, uma queda d'água para cá, uma queda d'água para cá, certo? Todo telhado ele vai ter uma área que é visando justamente a segurança da queda da água para fora da casa, certo? Então, essa área que se estende para depois da parede, me fugiu aqui o nome dessa parte, mas essa área que se estende, ela tem por objetivo fazer com que a água, quando ela caia, né? Quando chove e escorrer, ela não acabar entrando dentro da casa, né? Então tem que ter uma margem de segurança para fora, né? Para que a água não venha a entrar e também para proteger a própria estrutura, né? Para não vir a acumular água que com o tempo poderia danificar a estrutura. Qual é a importância disso, né? Vamos fazer a projeção dessa mesma casa vista por cima. Então eu tenho aqui um retângulo. Vamos ignorar a parte de cômodos, tá bom? O que tem dentro da casa, nesse momento, não é realmente importante. O que importa aqui é o seguinte. Eu vou ter uma área do telhado que eu vou representar aqui com a cor vermelha, né? Um laranja, na verdade. Acho que é mais condizente com a cor do telhado, né? Então eu vou ter uma área que fica ao redor dessa casa para fora. Lembrando que isso aqui é uma vista aérea, tá? A gente está vendo a casa de cima para baixo, certo? Obviamente que não iria aparecer a estrutura da casa, mas para fins aqui de ilustrativos, né? A gente vai deixar aparecendo. Pois bem, então qual é o ponto que nos importa aqui? Por que eu estou tocando nesse assunto? Vamos lá. Eu preciso definir o quanto o meu telhado vai passar depois da parede da casa, em todos os seus lados, né? Pelo menos que são visíveis na nossa construção.
Então, para a gente definir isso de uma forma mais harmoniosa, né, rápida, é um método simples também, nós colocarmos novamente o x, tá bom? Então, eu vou colocar aqui de roxo, né? Deixa eu reposicionar a régua só um pouquinho mais para cá. Então, eu vou esticar logo a linha toda para fora e aí eu vou explicar melhor. Antes de eu falar na parte externa, vamos só fazer uma pequena observação rapidinho. Eu sei que isso aqui é uma coisa até muito óbvia, mas eu gosto de explicar em pormenores, porque às vezes a pessoa está começando e ela se perde um pouco no raciocínio, então é legal a gente explicar bem direitinho para posteriormente a pessoa não ter dificuldade de projetar sozinha. Vamos lá. O ponto em questão que eu quero mencionar para você é o seguinte, ó. Se nós pegarmos um momento aqui dessas hipotenusas, né, desse x, se eu pegar um momento desse, por exemplo, aqui, né, pegar um pouco acima da linha preta aqui, né, e eu transferir na vertical, então eu vou poder ter a distância equivalente também aqui na lateral, ó. Claro que, como nesse caso não é um quadrado, é um retângulo, não é realmente muito correto dizer isso, né, que eu mencionei, que vai ser proporcional, porque como você pode ver aqui, ó, aqui é mais grosso, né, e aqui ficou mais estreito. Mas, assim, dito de uma forma bem grosseira da coisa, só afinal de contas, a gente não está fazendo aqui um trabalho arquitetônico, com todas as medidas exatas, a gente só quer estabelecer uma média, tá bom? Uma equivalência ali para quem olhe, possa dizer, tá razoável. Então, a gente pode usar essa mesma fórmula, esse mesmo método, né, de transferência usando esse x para usar no telhado. Então, deixa eu só apagar a linha do telhado aqui, para você compreender mais plenamente, né? Eu vou apagar aqui na lateral, vou apagar aqui também. Pois bem, então o ponto é o seguinte, ó. Esse momento onde está a linha aqui, eu posso transferir para baixo, certo? Transferir aqui, ó. Daqui eu vou pegar e transferir para o outro lado e assim por diante, né? Até a gente fechar o ciclo. Então, a gente vai ter aqui, ó, uma média, né? Interessante, ó, do espaço que vai ficar nas laterais e na frente da casa, né? Vamos fazer a aplicação disso no nosso desenho, né? Explicado tudo isso aí, vamos para cá agora. O que eu irei fazer aqui, né? Eu vou colocar esse X aqui no telhado, aqui em cima. Ó. Vou pegar os vértices, tá bom? Deixa eu ver se está na camada certa, para não ter problema. Então, vou colocar um X aqui, ó. E vou colocar lá de cima para baixo também. Cara, isso aqui realmente é necessário fazer dessa forma? Não, existem outros métodos e no final das contas, você... Opa, desculpa, eu botei o X nos cantos errados, né? Desculpa aí. Porque eu contei somente com a parte da casa, né? Em si, sem a varanda. Só a parte dos cômodos, né? Sem a varanda. Eu tenho que contar com a varanda, né? Foi mal, pessoal. Espero que você ainda estivesse na primeira linha. Agora sim. Pois bem, ó. Então vamos lá. Feito aqui esse X, só para você entender direitinho aí, ó. Não ficar nenhuma dúvida, né? O que foi que eu fiz? Eu peguei esse vértice aqui, ó. Esse. Peguei esse. Lá atrás, esse. E aqui embaixo, no fundo, esse, tá bom? Liguei esses 4 cantos, colocando esse X aí, né? Certo? Aí, meu jovem, a gente pode pegar uma área dessa e transferir as medidas, né? Então, você pode pegar
a inclinação que está aqui, ó, da primeira queda, né? E transferir para a parte da frente, né? Eu vou utilizar uma outra cor para representar isso aqui. Antes de eu transferir, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou puxar só um pouquinho aqui, a parte da frente, atrás não. Só a parte aqui da frente. Eu vou puxar um pouquinho mais para cá, né? Mais próximo do meu ponto de vista. E vou colocar uma distância. Ó. E aí eu coloco a linha. Ó. Vou pegar esse ponto aqui e levar para o ponto de fuga. Esse aqui é normal, ponto de fuga mesmo da construção da casa. Essa inclinação do telhado, ela tem o seu próprio ponto de fuga, né? Eu acho que eu esqueci de falar isso nas aulas anteriores, mas, sinceramente, a menos que tu esteja trabalhando com uma folha grande, né? Sei lá, uma folha A2, A3, né? E esteja fazendo essa casa pequena. Aí tu vai ter o espaço bem legal para poder fazer a projeção do telhado. Então, eu não achei necessário ter falado, acho que eu não falei, né? Sobre essa questão do telhado aí, do ponto de fuga do telhado. Aí aqui, ó, vou. Lembre-se que no da frente eu puxei para mim, não foi? Para o meu ponto de vista aqui mais embaixo, ó. Esse aqui, ó. Agora, nesse de trás eu vou colocar mais profundo, né? Só um pouquinho. Opa. Só um pouquinho. E bem aqui é o meu ponto de fuga, né? Opa. Faltou eu juntar esses dois, né? Então vamos pegar novamente aquele X. Deixa eu usar aqui a régua mais uma vez. Esticar. Poxa, ficou muito longo, né? Isso aqui. Esse telhado tá bem longo. Essa parte de trás. Pois bem, então pega aqui a régua. Sobe um pouquinho. E agora eu vou pegar o ponto aqui embaixo, né? Esse daqui, ó, que eu acabei de... Né? Esse ponto e vou transferir lá para trás, né? Para cima, na verdade. Aqui já é a parte de trás. Certo? Então essa aqui é a ideia, né? Aí a gente pode usar novamente o ponto de fuga, ó. Muito provavelmente eu devo ter errado na colocação de um desses X aqui, por isso que deu esse desencontro aqui em cima. Ó. Mas, para mais ou para menos, acho que está dentro da média, está razoável, né? Então, eu vou só juntar eles aqui, ó. E daqui eu vou transferir para trás. Ficou um telhado bem distante, né, das paredes. Vou botar um pouquinho para cima essa parte de trás da régua, né, por causa do ponto de fuga que tem ali. E aqui eu vou pegar o canto, ó, e descer. Aí eu posso pegar esse canto da frente aqui, esse vértice aqui na frente, ó, e transferir para o outro lado usando o ponto de fuga 1. Bem aqui deu para ver que realmente o telhado ficou exagerado, né? Ficou bem distante, ó. Seria mais realista, telhado mais curto. Mas a gente pode também partir do princípio que aqui atrás houvesse uma outra varanda, né? E aqui ficaria as colunas, etc, etc, né? A gente poderia fazer essa projeção também aí, se quiser. Ok, então, essa questão aí do telhado,
Vai ficar a teu critério você definir isso, né? E diga-se de passagem, isso é uma das grandes coisas legais do desenho. A gente não precisa realmente fazer a ferro e fogo, né? Exatamente como na realidade. A gente pode exagerar as coisas, né? Então aqui eu vou deixar exatamente assim, esse telhado mais esticado, né? Vou deixá-lo assim. Aqui eu vou colocar agora a espessura, né? Fazendo. Puxa, me fugiu o nome, acho que tabeira, né? Fazendo aqui a tabeira, eu acho que é esse o nome. Deixa eu ver se está numa camada diferente, para depois eu não ter problema. Vou tirar um pouco as linhas da casa para não ficar confuso, né? Vamos tirar aqui por um momento. Ó. Se concentra só nessas linhas feitas agora. Opa! Então agora aqui atrás. Então deixa eu tirar aqui essas linhas guias, né? E deixar apenas as linhas da casa, né? E o telhado. Eu vou já tirar também essas linhas internas da casa. Vou fazer uma cópia. Vai que eu precise depois para poder explicar alguma coisa. E vou selecionar aqui o telhado. Ficou alguma parte vazada, né? Deixa eu só corrigir e já volto. Corrigido. Então eu vou selecionar a camada de baixo. O que eu fiz, né? Explicar rapidinho. Selecionei a camada de cima, dei um Ctrl Shift I para selecionar o inverso. E agora só o Delete. Opa, Ctrl Shift I. Acho que apertei mais de uma vez. E agora só o Delete. Aí eu consegui apagar, ó, só essa parte aqui de dentro da casa, né? Então a gente poderia colocar muito mais detalhes aqui. Poderíamos, se fosse o caso, né? De fazer um telhado mais exposto, onde aparecesse toda a estrutura dentro, a gente colocaria os caibros aqui, colocaria os caibros, né? As ripas, as telhas, mas olha, não é o meu objetivo fazer uma casa tão detalhada assim aqui, até porque ia ficar um processo muito longo e no fim das contas, como vai ter uma paisagem, digamos que ela vai ficar um pouco mais em segundo plano, né? Entenda bem, vamos lá, só para me explicar bem aqui qual é o meu conceito, né? Se a tua ideia é fazer um trabalho bem mais arquitetônico, com todos os detalhes, né, mostrando cada mínimo detalhe da casa, é, é óbvio que você vai precisar colocar a casa como a coisa principal. Mas quando eu comecei isso aqui, eu já tinha uma ideia na minha mente. Eu queria fazer um cenário, né, uma paisagem, e houvesse ali uma casa no meio, tá bom? E eu aproveitar a oportunidade para explicar como é que você faz a casa usando a perspectiva com 2 pontos de fuga. Então, se a ideia fosse mais arquitetônica, se a minha ideia fosse fazer uma especificação bem mais detalhada da casa, é claro que ela não seria
o segundo plano na projeção. Mas na minha ideia, ela de fato seria, né? Seria só um complemento de um todo, né? E não a parte principal. Ficou bem claro aí essa ideia? Então vamos para o próximo agora, né? Vamos colocar o cenário aqui. Então a ideia é: a pessoa está observando a casa de uma parte mais baixa, né? Tem aqui um pequeno morrinho, né? Uma elevação, e a pessoa está observando a casa, né? Mas a gente pode deixar isso tudo muito mais interessante colocando um cenário, né? Opa, eu sabia que dava para fazer isso. A gente pode deixar tudo isso aqui bem mais interessante colocando um cenário, né? Sei lá, pensando aqui colinas, né? Ou então uma montanha atrás, sei lá. As possibilidades são imensas, né? Então, essa parte que eu vou fazer agora, ela não vai exigir mais essa questão dos pontos de fuga, tá? É claro que envolve a perspectiva e é claro que os pontos de fuga estão lá. Eles estão em tudo que a gente vê. Mas aqui é uma projeção muito mais solta, bem mais artística, né? A gente não precisa se preocupar com tanta geometria assim, com tanta exatidão matemática, né? Beleza? Então, opa, desculpa aí, eu não tinha mudado a tela. Foi mal. Ainda bem que eu não comecei a fazer. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui, inclusive, um pincel um pouco mais parecido com um lápis, né? Algo mais. Dessa vez eu não vou trabalhar com tanta precisão, né? Então não precisa um pincel com a linha tão retinha. Então vamos lá. A gente vai ter aqui a parte do morro, como eu mencionei, né? Vai ter que ter escadas de acesso para casa, para essa casa, né? Essa parte é legal, assim, é mais aleatório, né? Envolve também aquela questão de o quanto você compreende as coisas naturais, né? Elas não são tão retas. As coisas na natureza seguem mais uma forma, digamos, mais aleatória, né? Pelo menos do nosso ponto de vista, né? É o fractal, fractal, né? Fractal. Se tiver pronunciado errado, coloca aí nos comentários. Acho que ficaria legal um lago, né? Se tivesse um lago aqui, já que bem aqui é a linha do horizonte, ó, então já coloquei ali. Poderia colocar um lago aqui. Só verificando se a linha do horizonte está no lugar certo. Apesar de que aqui eu estou fazendo sem referência, é bem. Até aleatório, né? Até aleatório. Mas é bom depois, quando a gente vai colocar os detalhes na imagem, a gente procurar referências para poder ser mais assertivo, né, na projeção. A gente pode colocar nuvens também.
Legal. Outra coisa aqui, agora a gente já começa a entrar num outro campo, né? Numa outra situação. É... E é massa ver como as informações elas vão se complementando, né? Que é a questão da composição. Então, até aqui a gente tinha feito um estudo de perspectiva, né? Para projetar a casa com maior exatidão. Mas agora a gente precisaria imaginar um pouco como é que seria, como é que seria guiado o olhar do observador para a imagem, né? Então aqui a gente pode fazer uma aplicação daquelas regras dos terços, né? Se você manja aí de fotografia ou algo desse tipo, você já tem esse conhecimento, né? Então, a regra dos terços, ela é um método legal para a gente poder justamente enquadrar como que aquilo que nós estamos projetando vai ser visualizado, né? Então, qual é o meu foco aqui? É a casa? É o cenário? Seria os dois, né? Como eu até já mencionei anteriormente. Eu quero que a pessoa, tipo, comece a olhar para uma parte, por exemplo, né? Vamos dar um pequeno exemplo aqui, né? Eu vou arriscar aqui, pessoal. Isso são ideias que eu tô jogando aqui, tá? Sem um script, tá bom? Então, qual seria a minha intenção? Seria tipo o observador ter um ponto de vista de um local e à medida que fosse avançando, né, ele olhar para uma outra coisa maior numa outra área, né? Isso a gente pode fazer colocando a vegetação, né? Sei lá, vamos supor, tivesse vento, né? E aqui eu imagino que está ventando bastante, né? E a vegetação ela está indo de acordo com o vento. E aí eu posso até mesmo colocar essas nuvens aqui atrás, ó, dando essa ideia de seta, né, de direção. E aqui atrás, ó, na casa, colocar um volume bem grande aqui, ó, junto com a montanha, etc, né? Então eu poderia guiar o olho do espectador para essa ideia, né? Ah, tem uma informação maior aqui, certo? Tem uma informação grande aqui, muitas coisas aqui, mas tem elementos menores nessa outra região aqui, ó. Tem elementos menores que eles estão indicando uma outra situação, né? Eles estão até apontando, né? Devido à situação aqui do vento. Entende? Então, cara, você como artista, você tem que ter uma visão ampla para isso, porque é exatamente esses conceitos que vai fazer o teu trabalho ser diferente. Assim, de pessoas que só desenham ocasionalmente. Nada de mal, tá bom? Nada contra você desenhar ocasionalmente. É melhor você ocupar a sua mente com isso do que com outras coisas, né? Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: se tu quer pegar o teu desenho ali que já está num nível, digamos, razoável, e levar para o próximo nível, que tu fazer composições mais atraentes, né, para o observador, tu tem que pensar nesses detalhes. Tu tem que pensar em como a tua imagem, em como o teu desenho vai ser visto, né? A imagem que tu está produzindo. Afinal de contas, não se trata só de desenhar, né? Se trata também de a gente contar histórias, contar situações. E o desenho, ele tem muito disso, né? De você poder contar uma narrativa com uma única imagem. Contar toda uma situação usando uma única imagem, né? Então isso aqui é legal, esses pensamentos, né, de composição, tá bom? Então eu vou dar continuidade aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar toda essa conversa que eu tive aqui com você, né, do vento e tal, a vegetação, as nuvens mais acumuladas atrás da casa. Eu vou pegar essa ideia aqui e vou desenvolver ela, tá bom? Vamos ver
qual vai ser aí o resultado. Então, aqui nesse primeiro plano, nessa primeira projeção, a gente tem uma coisa bem neutra, né? A casa está ali no centro, não tem muitos componentes. Tá, digamos assim, uma imagem comum, né? Por assim dizer, uma coisa comum. Mas essa questão de colocar um pouco mais de elemento vai dar um pouquinho mais de vida para essa projeção, tá bom? Então, deixa eu acumular um pouquinho mais de nuvem aqui. A gente pode fazer nuvens mais cheias, né? Opa! Desculpa aí. Preciso de um cara só para fazer esses cortes para mim, que eu fico me empolgando aqui em fazer. Aí eu não faço direito, não corto as imagens corretamente, não explico direito, né? Porque o desenho ele exige mais atenção. Fazer aqui essas nuvens como se ela estivesse se deslocando mesmo, né? Tivesse assim uma coisa mais sendo puxada, né? E aqui vai entrar uma outra situação legal. Tem artistas que usam muito desses artifícios também, né? Os easter eggs. Por exemplo, no caso das nuvens, já é conhecido que a gente pode ver determinadas figuras nelas, né? Determinadas formas, onde não necessariamente seja aquilo, né? Mas a mente da gente completa a ideia, né? Então tem artistas que usam muito desse artifício, eles querem deixar uma mensagem ali, aquela coisa subliminar, né? Já entrando aqui na teoria das conspirações. Mas enfim, vamos voltar aqui. E aí eles acabam deixando. Eles não deixam a imagem explícita, né? E vão ali pincelando e deixa aquela coisa mais pro, pro observador decifrar posteriormente, né? O que é uma coisa legal também. Pode ser usada tanto pro bem quanto pro mal, né? Você deixar ali uma mensagem uma coisa que está ficar implícito, né? Então eu vou fazer aqui essa ideia da nuvem, né? Essa nuvem aqui, ó. Já coloquei ela ali fazendo uma curva, né? Para justamente acompanhar a ideia de movimento daqui, ó. Qual é a ideia aqui? Por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou fazendo essas curvas aqui? É porque eu estou pensando exatamente no que vai ficar aqui embaixo, ó. É o que vai ficar aqui embaixo, como eu mostrei, ele vai estar apontando para algo maior que vai estar em cima, né? Então, devido ali à força do vento, a vegetação ela vai estar acompanhando um movimento que posteriormente, né, ele vai se, digamos, dissipar, né, nessa região aqui, né? Certo? Então seria essa aí a ideia, né? Outra coisa legal, uma aluna me perguntou isso na aula, a Pamela me perguntou, um abraço aí se tu estiver assistindo meu vídeo. Provavelmente não vai, meus alunos acham incrível que eles não veem meus vídeos. Mas tudo bem. Ela me perguntou assim, eu preciso realmente estudar desenhos, não foi com essas palavras que ela falou, mas a ideia era essa, né? Eu preciso realmente estudar desenhos do passado, artistas, né, no caso, do passado, para poder fazer meus bons trabalhos hoje. Há uns anos atrás eu diria que não. Diria que não. Mas hoje, cara, a minha resposta foi assim, instantânea. Eu falei para ela, com certeza. Com certeza tu tem de estudar, tu tem que ter uma familiaridade ali com trabalhos do passado para você fazer bons trabalhos hoje, né? Por quê? Cara, o que esses artistas antigamente
o que eles não tinham de tecnologia, eles compensavam isso com uma excelente linha de raciocínio e compreensão do mundo natural, do mundo ao redor. Isso aí é incrível, cara, ver como é que eles tinham essa noção de contar uma história com um quadro, né? Então, lembrando que naquele tempo essas pessoas elas não tinham essa oportunidade de ir na internet ou ir ali no mercadinho e comprar os produtos. Alguns artistas tinham que produzir seus próprios materiais. Isso demandava tempo. Então, pensa, sei lá, tu passar um ano para fazer um único quadro devido à escassez de recursos, entende? Isso é uma coisa extraordinária. Então, o que essas pessoas não tinham de de recursos, de abundância de recursos, eles compensavam isso é, usando o intelecto deles, né, a inteligência deles. E, cara, que fantástico isso, né? Você pensar aí de pessoas que fizeram trabalhos tão belos que enquanto houver aí a história da arte, vai se falar sobre esses trabalhos, porque esses caras passaram muito tempo planejando, pensando, né? Tá entendendo? E isso é louco, cara. Assim, é incrível ver quando comentei isso no vídeo passado, né? A cabeça do ser humano, o nosso incrível cérebro maravilhoso, quando bem instruído, né? Quando bem ali focado, consegue projetar coisas fantásticas, né? Fantásticas. E agora aqui voltando aqui para nossa projeção, agora que eu já fiz tudo isso aqui, eu tenho certeza que eu já vi uma imagem dessa. Vou colocar aqui na tela inteira para você ver. Tenho certeza que eu já vi isso aqui em algum lugar. Depois, se eu lembrar, eu vou deixar no comentário, né? Mas eu acho que eu já olhei alguma composição desse tipo. Alguma coisa semelhante a isso. Certo? Aí aqui, isso é a parte mais pobre da projeção. A parte mais legal vem depois, quando a gente começa a pegar referência, que a propósito é uma outra coisa que os artistas do passado não tinham, né? Eles não tinham esse luxo de ficar pegando referência para poder fazer desenhos, cara. A coisa era feita é, usando a memória, entende? Não tinha. Cara, que louco, bicho. Não tinha fotografia. Os caras tinham que fazer as suas projeções usando apenas a memória, cara. E é uma outra coisa que me faz admirar muito eles, né? Porque eu não consigo completar um trabalho como esse aqui sem usar uma referência fotográfica, entende? Eu tenho que pegar uma referência para poder. Rapidinho, uma observação. Bem aqui eu estou colocando um outro ponto de fuga para fazer essa escada, viu? Então essas duas linhas que eu acabei de colocar aqui, tem a projeção delas indo lá para cima, tá? Um outro ponto de fuga, um novo, diferente do telhado. Mas eu não preciso colocar de fato, né, o ponto lá. Eu só preciso ter essa compreensão de que existe a projeção para lá. Eu acho que não é o lugar certo, né? Ficou um pouco fora da porta. Deixa eu refazer aqui. Voltando à linha de raciocínio, é assim, cara. Enquanto eu tô falando aqui, fazendo, os pensamentos vão vindo e bola pra frente. Será que a escada maior seria melhor? Escada mais larga, né? Ou então uma rampa, né, de acesso aqui. Não, vamos imaginar que é uma casinha de a pessoa não tem carro. Só a casinha, ela deixou o carro embaixo. Essa é a ideia do carro. Fazer uma coisa mais rural, mais isolada. Sem carro e sem Starlink. Hum, Pera aí, eu tô demorando aqui porque eu tô pensando por onde eu gostaria de entrar nessa casa. Se seria por essa porta ou se seria
para ter acesso à varanda, né? E, e também tem a questão, e nas outras laterais não teria também como subir, né? Também tem isso, né? Poderia colocar uma outra bem aqui, ó, para ter acesso à lateral, né? E isso aqui é legal também, né? Você começar a viajar na narrativa do que tu tá fazendo, né? Tu pensar uma situação. E, cara, tem artista aí que os caras são. Eles passam assim. Eles começam a fazer projeções pensando em como que eles agiriam naquele ambiente, né? Isso é muito massa, cara. Muito massa. E aí você que fica aí achando que a arte moderna é a coisa mais extraordinária do mundo, né? Ah, eu vou ser cancelado por causa desse comentário. Eita, doido. Eu acho que vou editar o vídeo. Mas aí, meu jovem, o ponto que eu quero lhe dizer é isso, né? Poxa, a mente do ser humano é uma coisa extraordinária, cara. Bem, quando bem focado, bem direcionado, consegue fazer coisas incríveis, cara, incríveis. Isso é uma coisa maravilhosa, né? A gente tem que ser muito grato mesmo. Para fazer essa escada, pessoal, eu estou usando os pontos de fuga da própria casa, viu? Os pontos de fuga que estavam colocados na casa é os que eu estou usando para fazer essa escada. Afinal de contas, o ângulo dela é diferente, a inclinação, né? Mas ela está paralela em relação à casa, tá bom? A escada não está Então, deixa eu explicar aqui melhor, né? Vamos lá. Então, finja que isso aqui é a casa, né? Você tá vendo ela por cima, tá bom? Finge aí, você tá vendo ela aqui por cima. E aqui é a escada, certo? A escada tá paralelo em relação aqui à casa, ela não tá atravessada, tá bom? Se ela tivesse atravessada, a gente usaria um outro ponto de fuga, não é o caso. Então, vamos continuar aqui. Para fazer uma melhor exatidão entre os degraus, eu deveria ter colocado mais uma linha, esqueci. Foi meio, não, foi muito burro da minha parte, né? Era para ter colocado uma linha aqui, ó. Indo também para o ponto de fuga para me poder ter essa exatidão entre os degraus, né? Vou colocar numa outra camada para não atrapalhar. Opa, tá começando a ficar errado porque eu tô levando pro ponto de fuga errado, né? Tô levando pro ponto de fuga 1, desculpa aí. Oh, que vacilo. Aí aqui tem que ir pro ponto de fuga 2. Ah, agora sim. Foi mal, pessoal. Agora esses aqui sim vão pro ponto de fuga 1. Eu sei que tem erros no degrau, tá? Sei disso, que tem erros aqui no tamanho dos degraus. Mas fingir que foi um pedreiro meio sem noção, que não gosta da matemática, que fez. Pensa nisso aí, que foi um pedreiro que fez essa escada que nem a cara dele. Um abraço, Zé Cláudio.
Acho que vai enganar. Pois bem, então, vou colocar aqui algumas irregularidades a mais nessa. Vamos. Isso aqui é uma rocha, né? A pessoa fez a casa em cima da rocha. Para quem entendeu a referência, né? Poderia colocar um corrimão também aqui, né? Olha, gente, eu falei do Zé Cláudio. Zé Cláudio é um amigo meu, profissional excelente, viu? Era só uma brincadeira. Tá começando a ficar razoável. Tá bonzinho. Se vai ter outra escada aqui do lado ou não, eu vou decidir isso aí depois, tá bom? Dá pra fazer tranquilo depois. Vou só terminar essa composição aqui. Uma coisa que eu tenho dificuldade, eu preciso estudar mais isso, né? É... Isso me faria menos refém de referência. Entender um pouco mais da vegetação de determinados ambientes, né? Então, às vezes eu faço a projeção errada das plantas, né? Eu quero dizer assim, o tipo de planta, né, para o ambiente não é condizente, né? Aí a minha esposa é de geografia, uma vez eu fiz um desenho, eu nem lembro como é que era exatamente, sei que tinha uma colina, aí tinha uma erosão, etc, etc. Ela chegou para mim e falou assim, mas isso aqui não existe na geografia, isso aqui não é possível, né? Aí eu falei para ela, por que não? Aí ela foi me explicar, né, geograficamente, por que que não era condizente. Aí eu falei, ó, o legal do desenho é isso, né? A gente poder distorcer a realidade. Mas, mas apesar de que nesse ponto, né, por essa perspectiva que eu mencionei agora, estava correto, mas o ponto de vista dela também estava muito correto, porque se eu quisesse, naquele meu trabalho, fazer uma representação mais séria, mais fidedigna, né? Uma ilustração para um livro histórico, por exemplo. Então, o que ela falou estava correto. Teria que ter o pé na realidade, né? Apesar dessas composições artísticas, onde você vai definir ali a narrativa de quem vê, você tem a liberdade para isso, mas tem certas coisas que você tem que respeitar a, a região, né? Ali o que é comum. Por exemplo, eu querer representar o Nordeste usando neve, entende?
não faz sentido, não é condizente com a região. Ou certas plantas, né? Tipos de plantas, um determinado ambiente não é apropriado. Apesar de eu ter originalmente pensado no lago aqui, mas fiquei pensando que seria. Será que ficaria bom mesmo o lago ali? Eu vou pesquisar uma referência de ambiente rochoso com vegetação. Não estou pensando numa coisa, em algo tão árido aqui. Eu estou pensando em algo mais. Com mais vida, né? Seria mais verde. Pode colocar animais também. Então, estou pensando agora aqui na. Depois desse conjunto de nuvens que estão se acumulando. Opa, desculpa aí, você não está vendo, foi mal. Deixa eu ir pro outro lado. Pronto. Agora eu olho para fora da tela. Pois é, então. É, aqui já seria a nuvem já se dissipando, né? Elas se distanciando, né? E o que, que ficaria aqui, né? Não sei se seria apropriado ter alguma coisa aqui, ou então eu corto a imagem, né? Posso reduzir o quadro também, né? Posso colocar o quadro menor no seu, no seu, a sua largura, né? Se eu colocar mais elementos aqui, eu vou tirar menos o foco daqui. Uh, vou deixar aqui por enquanto em aberto, tá bom? Essa parte vai ficar em aberto. Eu vou definir isso aqui depois quando eu pegar as referências. Vai ficar bem melhor. Então, pessoal, a gente já está chegando aqui em 1 hora de vídeo. Eu vou colocar aqui um pouquinho de áreas cinzas. Vai ficar melhor até na thumbnail, né? Mas eu vou parar bem aqui o vídeo, tá bom? E aí na próxima a gente termina essa composição colocando inclusive as cores, né? As cores elas também vão indicar muito. Elas é que, eu diria que elas é que vão realmente dar o toque final. Se é melancolia, se é algo agressivo, algo temeroso, né? Acho que é essa palavra. Ou algo sombrio, né? Tudo isso a gente define agora na parte das cores, né? Então é isso aí. Obrigado. Ó, aquele lembrete aí que você já sabe, né? Pô, cara, assistiu o vídeo até aqui. Então você curte aí, se inscreve, compartilha, tá bom? E vou deixar um vídeo aqui do lado para você dar uma conferida. E aí na próxima a gente continua. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima.